meditar com os irmãos no Salmo 103. Eu vou ler do verso 1 e 2, depois vou pular e vou ler do verso 8 ao 18. Eu vou ler o 1 e o 2 só como uma introdução do Salmo, e depois pulamos. Diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Aí pulamos para o 8. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para obedecerem. Há pouco tempo eu preguei sobre esse salmo, mas nós olhamos para a parte inicial, né? Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. E naquele dia eu gostaria de ter olhado o salmo, o cerne do salmo mais, e não pude. Hoje vamos ver se a gente pode. Mas eu quero lembrar que na quinta-feira nós estabelecemos uma tese, olhando para o Salmo 107, né? E essa tese serve para uma série de estudos, se nós assim desejarmos, sobre a natureza de quem é Deus. Porque foi isso que nós vimos, né, ou começamos a ver na quinta-feira. E a tese é essa, de que nos filmes de ação, todos os atores, eles se parecem com personagens de desenho animado. Desenho animado tem um espaço pequeno para estabelecer a história, e a gente mostrou como nesses filmes os atores agem como personagens de desenho animado. Eles são unidimensionais, eles são ou heróis ou vilões, não há complexidade neles, ou então eles são estereótipos de algum tipo. Eles não são matizados, eles são simples, e eles não são unidimensionais. Eles são simples, e eles são unidimensionais, não há complexidade neles. Essa foi a tese. Como resultado, eles não conseguem tirar de nós um compromisso, um engajamento pessoal com eles. Então nós não temos um envolvimento pessoal com eles grande, portanto a gente se atém mais àquilo que nos entretém, e no final nós apenas aplaudimos os efeitos especiais, a produção, o corre-corre, a ação, e isso não incomoda a nós, a maneira que acaba. A gente já sabia mais ou menos como ia ser, porque não há um compromisso pessoal com os personagens. Eles são desenhos unidimensionais em forma de filmes. E mesmo na sociedade ocidental, a gente viu que a maioria das pessoas ainda acredita em Deus, mesmo com o secularismo dominante. Mas o Deus em que eles acreditam é um Deus de desenhos animados, é um Deus unidimensional. Isso acontece tremendamente também no meio cristão. Ele não é um Deus unidimensional, não é um Deus complexo. E nós vimos como
a complexidade de Deus cria um grande enigma para entendermos o amor de Deus. E se você tentar resolver o enigma, foi o que nós vimos na quinta, de qualquer forma, você perde o Deus real. E nós vimos como o enigma do amor de Deus é imenso e se resolve apenas na cruz. Então, existem os tipos de variedades. Uns podem acreditar, eles acreditam em Deus unidimensional. Uns podem acreditar em uma espécie de que Deus é uma grande força e energia. Ou então eles podem acreditar em um Deus uma espécie de avô. É tão comum mesmo no meio cristão, um avô benevolente, que está tentando só fazer a vida de todo mundo ser legal e todo mundo aproveitar bastante. Ou então um Deus que é um juiz severo, ou então um Deus que é um amigo maravilhoso, que é um amigo amoroso, ou um Deus que é um motor imóvel, não é? Como os filósofos gregos colocavam, os primeiros e maiores. É a causa de tudo que existe, mas não está envolvido, e assim por diante. Em quase todos os casos, como a gente meditou longamente na quinta-feira, a visão das pessoas sobre Deus é plana, é unidimensional. Eles escolhem entre as muitas metáforas que é necessário para descrever algo verdadeiro a respeito de Deus, e eles dizem: esse é o meu Deus. Não há complexidade. Meu Deus é amor. Não, o meu Deus é assim, é assado. Afinal, essa é a cultura da escolha. Não é? Nós queremos ter 200 tênis para escolher, vários tipos de telefone, vários tipos de tudo, porque nós queremos escolher, nós queremos personalizar, nós queremos restaurante que nós podemos montar o nosso prato. Então, existem muitas metáforas que saem da Bíblia a respeito de Deus, não uma. Se você escolher uma ou duas em detrimento da outra, você cria um Deus unidimensional. Você cria um Deus de desenho animado, a gente viu. Você cria um Deus de desenho animado, e como resultado, você não tem um engajamento pessoal com esse Deus, porque ele é um Deus de desenho animado. Você não pode sentir a realidade dele. Você não pode estar envolvido com a realidade. Você não pode dizer como Paulo assim: o amor de Cristo nos constrange. Você vê o engajamento pessoal. A verdade sobre Cristo está mudando tudo nele, porque é real. Então nós dizemos que a Bíblia nos ensina a respeito de Deus, e porque ela nos mostra um Deus real. Ele é um Deus complexo. Ele é pai, é amigo, é rei, é juiz. Ele tem essas várias coisas e outras mais. A Bíblia está usando várias metáforas para nós compreendermos a complexidade de quem Deus é. E se você escolhe uma dessas metáforas para você dizer assim é o Deus que eu creio, ou se você escolhe um par dessas metáforas, dessas descrições, em detrimento de outra, se você se recusa a manter toda a complexidade de Deus junto, como ele se revela na Bíblia, se você tem um Deus amoroso, mas que não julga, não castiga, se você tem um Deus que justifica, mas não condena eternamente, se você tem um Deus que você diz assim: não, eu creio isso sobre Deus, o Deus que eu creio não tem aquilo ali, ou se você tem um Deus santo, em quem você realmente precisa se esforçar muito para ser bom, para agradá-lo, ou ele vai te ferir. Se você tiver algum desses tipos de Deus, não haverá um compromisso pessoal, não vai haver um engajamento real, não haverá afeições, porque as afeições precisam estar indo de encontro a algo real, e não haverá nenhuma mudança. E esse não é o Deus bíblico. O Deus bíblico é um Deus complexo. Foi o que nós vimos, já está até, o que eu preguei na quinta-feira, já está até na internet com o nome O Grande Enigma. Se eu
não engano. Porque o Deus bíblico é complexo. Ao olharmos para isso, algumas vezes, nós veremos então que o Deus bíblico é um pai, é um amigo, é um amante, é um rei, e nós podemos usar outras metáforas. A Bíblia usa várias. E você não pode escolher uma dessas e dizer, isso aqui eu gosto, Deus como amigo. Deus como rei, não gosto. Você não tem mais o Deus real, o Deus complexo. Quando você escolhe uma ou um par em detrimento de outro, ou valoriza uma dessas metáforas ou características em detrimento da outra, o que você tem é um Deus de desenho animado. Não vai ter empatia, transformação. Você vai falar sobre a paz, esse Deus não te dá paz de verdade, porque ele não é real. Não há engajamento do coração, das afeições. Então, francamente, é assim que você se torna, cristão, no dia que a ficha realmente cai, no dia que teus olhos são abertos pelo Espírito Santo. Deus é todas essas coisas: amigo, rei, amante, pai. E cada uma delas, você precisa do amor e conhecer um amor de Deus que excede a todo entendimento em Cristo, em cada uma dessas formas que Ele se manifesta. É assim também que você cresce como cristão. É assim que você realmente é regenerado, ao se encontrar com esse Deus real. E você só cresce assim também, porque é sempre um desses tipos de amor, ou algum tipo de amor que essas metáforas trazem, que não é vívido para nós. E por isso a nossa vida espiritual, ela não pode crescer, não pode ter realidade. É um desses tipos de amor que deve ser reavivado em nós. O amor por Ele como rei, como pai, como amante, como, enfim, precisa ser reavivado em nosso coração, ou reacendido em nossas mentes para ser incendiado no coração. É sempre um desses tipos de amor que você se submete, não é? Mas o que irá curá-lo e deixar você livre é exatamente a relação com o Deus verdadeiro, o Deus complexo. E é por causa de algum aspecto de Deus que não vemos ou que não conhecemos, que a vida espiritual das pessoas não passa de um monte de informação na sua mente. Portanto, nós estamos procurando esses vários tipos de amor de Deus, essas várias imagens, cada uma das quais é totalmente crítica. E você não pode simplesmente escolher uma ou outra. Você não pode escolher a que você prefere mais, porque ao fazer isso, ou duas, você não tem mais um Deus real, você tem um Deus de desenho animado. E é isso que faz a gente crescer como cristão, é ser capaz de manter toda a complexidade de Deus junta. Compreendê-la, receber todos esses tipos de amor, mas não só isso. Experimentar e perceber o amor de Deus como cada uma dessas metáforas coloca: pai, rei, amante, amigo, mas responder adequadamente a Ele como rei, como pai, Senhor, amigo, Criador. E hoje o que estamos vendo é o fato de que Deus na Bíblia é um pai. Ou seja, então na quinta-feira nós vimos como é esse relacionamento com esse Deus real, mas agora, em vez de simplesmente falar sobre todas essas metáforas assim, nós queremos olhar para uma e quem sabe outro dia para outra e para outra. Então, o amor de Deus, entre outras coisas, como o amor de um pai, ele é outras coisas. Se você escolher Deus só como pai, você não está se relacionando com um Deus real. Você tem que se relacionar com Deus de todas essas formas complexas que Ele se revelou junto e responder de maneira adequada. E nós vamos fazer, então, duas perguntas nesse texto que nós lemos no Salmo. É um texto clássico sobre o que isso significa, né, o amor de Deus como Pai. E primeiro a gente vai fazer a pergunta: o que significa que Deus é um Pai para nós? O que isso nos transmite a respeito de Deus? E em segundo lugar, se nós compreendermos o que isso transmite,
como nós devemos responder a Deus e ao amor de Deus como Pai. Então, o que significa que Deus é Pai? Obviamente, todas as metáforas são como a Bíblia nos mostra, né? A Bíblia usa várias, por causa dessa complexidade. E se você refletir, se você pegar todas as metáforas que a Bíblia usa, e você refletir sobre os melhores reis possíveis, os melhores amantes possíveis, os melhores amigos possíveis e os melhores pais possíveis, você vai aprender algo crítico, algo absolutamente crucial, algo insubstituível sobre Deus, que você deve levar em consideração se você quiser se relacionar com Ele, não é? Por isso a Bíblia trouxe para nós essas metáforas. Então eu vejo três coisas no texto que nós lemos. Primeiro, significa segurança absoluta. Depois, uma ira que nós diríamos que é uma ira compassiva. E depois, um lar definitivo. E nós vamos dar uma olhada então nessas três coisas nessa primeira parte. Depois vamos falar como reagir a isso, de tal maneira que você está se relacionando com um Deus real, não é complexo, e agora a gente está olhando só para uma parte, para Deus como Pai, e como isso muda tudo. Então os versículos 13 e 14 dizem: como um pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele sabe como somos formados, Ele se lembra de que nós somos pó ou poeira, né? Então percebe que, antes de tudo, no texto bíblico e nesse salmo, um Deus com uma profunda emoção, um amor sobre nós. Você pode ver assim, ao olhar assim, de repente para o salmo, eu não vi isso. Um dos problemas é que quase não há como capturar ou resolver isso corretamente com a maioria das versões. A nova versão internacional que lemos aqui é uma tradução mais moderna e traduz essa palavra específica como compaixão. Bíblias mais antigas, como a King James, fala sobre um pai com o coração compungido. E, enfim, você vai ver outras versões tentando expressar isso, mas nenhuma delas funcionam tão bem quanto o texto que nós temos. Você vai ver que os especialistas em hebraico vão dizer para você que as palavras que estão sendo usadas aqui por Deus para mostrar o coração de Deus como Pai é uma palavra emocional, surpreendentemente, incrivelmente profunda. A mais profunda que o salmista poderia colocar, e eu vou tentar aprofundar, já que as versões não vão nos dar claramente isso. Significa estar visceralmente, esmagadoramente apegado por alguma coisa, com o coração. Significa ter uma relação que muitas das vezes a Bíblia liga à relação que uma mãe tem com um bebê, com uma criança. E existem dois lugares particulares, memoráveis, em que a mesma palavra que é usada aqui para o pai é usada em outro lugar na Bíblia. Por exemplo, em Isaías 49:15, essa mesma palavra hebraica que fala sobre o amor do pai aqui é usado apontando para uma mãe que amamenta. E Deus fala com o seu povo nesses termos de uma mãe que amamenta. Ele diz assim: uma mulher pode esquecer o bebê que amamenta no seu seio? Ela pode deixar de ter compaixão? Aí aparece a palavra que está lá no Salmo, da criança que está mamando no peito? Sim, ela pode esquecer, mas eu nunca
vou te esquecer. Você vê como a palavra que está usando no Salmo, ela é poderosa, é tão visceral. Ela está dizendo, ainda que uma mulher possa se esquecer do bebê que ela está amamentando no seio, e o amor de uma mãe assim por uma criança normalmente é enorme, visceral. Ele diz, o meu amor por vocês, não é, por aqueles que ele amou na eternidade, aqueles que ele deu a Cristo, é tão grande que ainda que uma mãe faça isso, eu jamais faria. E então o que está acontecendo? A primeira palavra, compaixão, traduzida por compaixão, você vê como é difícil de entender, não é? Mas quando você começa a ver aonde ela aparece em outros lugares, você começa a compreender. Ainda que o amor visceral de uma mãe para um bebê que ela amamenta falhe, o meu amor por você como pai nunca falha. E ele está falando desse amor incrivelmente visceral. E há um tipo de amor, um tipo de compaixão que é esmagador, não é? E é visceral. E aqui Deus tem a audácia, não é? A audácia para nossa maravilha, de identificar essa palavra justamente, na verdade, como essa palavra deve ser entendida, com um amor irresistível e biologicamente enraizado que uma mãe tem por um bebê que está amamentando, enquanto o leite está vindo. Ele diz aquilo que uma mãe sente enquanto está amamentando um filho. Olha, esse amor é visceral, mas ele pode falhar, mas ainda que esse falhasse, o meu amor por você jamais. É essa a palavra que está sendo usada lá no Salmo. E há um outro lugar na Bíblia que a mesma palavra é usada em relação ao amor materno, de novo. E é um lugar muito vívido, muito famoso e especial. Outro lugar em que a palavra é usada é em 1 Reis, a palavra em hebraico, 1 Reis 3:26. E é muito famosa porque é sobre uma mulher cujo bebê recém-nascido morre de noite. E no seu desespero e raiva e inconformismo, ela encontra outra mãe que está dormindo com o seu bebê e rouba a criança da mãe e bota o bebê dela, que tinha morrido, nos braços daquela mãe. No dia seguinte, quando a mãe acorda e vê o seu bebê morto, ela vê, esse bebê não é meu, não é o meu filho, e vê que outra mulher tinha feito essa troca. Mas aí ficou a palavra de uma com a outra. Não, o filho morto é dela, o meu filho é o vivo. E nós sabemos, essa é uma história famosíssima, que isso foi levado até Salomão. E como é que Salomão, como rei, ia julgar de quem é aquela criança? Não tinha teste, né, de DNA, e quem ia saber quem estava mentindo, quem estava falando? Então, depois de ouvir o argumento de cada uma, como Salomão ia chegar à conclusão de quem estava falando a verdade? Ele finalmente diz, eu tenho uma ideia, vamos fazer isso, pegue uma espada e vamos cortar a criança no meio, e vamos dar uma parte para cada mãe, e pronto, o assunto está resolvido. E nos é dito assim em 1 Reis 3:26, que a verdadeira mãe ficou comovida de compaixão. Você vê, é a palavra do Salmo de novo, a palavra em hebraico do Salmo de novo que aparece. Ela ficou comovida de compaixão, visceralmente comovida pelo seu filho, que ela disse assim, não, eu estou mentindo, a criança não é minha, ela é a mãe, a que tinha roubado, né? Dê o filho para ela, mas não mate a criança, porque ela ficou comovida de compaixão. E às vezes a gente perde o quanto comovida de compaixão visceralmente essa mulher ficou, porque ela disse, eu menti para você, eu cometi perjúrio. Só que o rei, ele julgava as coisas como o supremo, assim, né? E era uma ofensa capital se você vai para o rei e conta uma mentira para ele, tentando enganá-lo no julgamento. O que ela está confessando revela essa compaixão visceral que o texto diz que ela estava exercendo, porque aqui está o amor, como lá Isaías diz, o amor que flui na mãe que amamenta o seu filho. Então aqui está esse amor, eu diria, inacreditavelmente, esmagadoramente emocional e visceral daquela mulher. Ela foi profundamente comovida de compaixão pela criança.
e ela percebe o que vai acontecer, e a criança irá morrer, então ela está disposta a morrer para a criança não morrer. Ela está disposta a dizer para o rei: eu estava mentindo, eu vi diante de ti, Salomão, eu ocupei seu tempo, eu fiz todo um julgamento, eu estava mentindo o tempo todo, o filho não é meu mesmo, o filho é dela, deixa a criança viver, eu menti. Se alguém tiver que morrer por ter cometido perjúrio, sou eu. Ou seja, ela não só está disposta a morrer, como está disposta que a mãe, que a ladra, fique com a criança para sempre. Ela morre e a outra fica com o filho. Deus então, ousadamente para nós diz: esse é o tipo de amor que eu sinto pelos meus filhos. Essa é a palavra hebraica que ele usa, a palavra que moveu de compaixão aquela mulher que estava disposta a morrer para que a criança não fosse morta, estava disposta não só a morrer, mas como deixar a ladra ficar com a criança. Então isso está nos mostrando o tanto do amor do pai quanto da mãe juntos, porque você vê que lá no texto nós estamos falando sobre Deus como pai, o amor de Deus como pai, não é? Desse Deus complexo que é juiz, rei, amante, amigo e pai. Nós estamos falando só para um aspecto, e nós vimos como nós não podemos ter um aspecto que se sobreponha sobre o outro se você quiser se relacionar com Deus real. E você vê que todo o amor dos pais está enraizado no coração de Deus, ainda no mundo caído como o nosso, e na imagem do próprio Deus. Como Deus diz, está vendo? O amor de uma mulher que está disposta a morrer para que o filho não seja morto, e está disposta até perder ele para que roubou, só para que ele esteja vivo. Então esse é um amor que expressa tenuamente, de maneira falha ainda, o amor que eu sinto por aqueles que são meus filhos. Então o ponto aqui primeiro, Deus está usando uma palavra incrivelmente emocional, visceralmente profunda, e diz: eu sinto esse amor pelos meus filhos. E você vê, esse é só um aspecto, não é? Nós não terminamos. Veja o versículo 14. Por que ele nos ama assim? Porque você vê que quando ele acaba de dizer isso, como um pai se compadece pelo seu filho, tem um pois, não é? O versículo 13 é o envolvimento incrivelmente emocional dessa palavra hebraica, como nós a vimos. Mas o 14 diz o porquê, e é surpreendente, porque ele diz: porque ele sabe, ele conhece a nossa estrutura, e ele sabe que nós somos pó. Eu tenho certeza que as pessoas vão dizer, à primeira vista, se eu lhe perguntasse, veja os versículos 13 e 14, por que Deus nos ama? Por que Deus nos ama como seus filhos? Imediatamente você diria, bem, é porque nós o tememos, não é? Deus ama aqueles que o temem. Esse salmo também diz, mas se você olhar com cuidado, o hebraico, ele sempre trabalha com de maneira paralela, com paralelismo, não é? Ele sempre explica uma coisa de duas formas, não é? Então ele diz, porque o temem e porque eles sabem que nós somos pó, ele conhece a nossa estrutura. É para você entender, ele fala de duas formas, isso é comum na literatura hebraica. Então observe que temer e ser filho de Deus são a mesma coisa. No versículo 13 diz, como um pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois, em outras palavras, aqueles que o temem e aqueles que são filhos são a mesma coisa. Ou seja, não há filho de Deus que não o tema, não é? E nós voltaremos isso lá no fim. Vivem com temor, o que significa uma admiração assombrosa, admirada, é ser filho, ter essa admiração encantada, assombrada, maravilhada por Deus, por tudo que Ele é, por esse Deus complexo, imenso, é igual a ser filho de Deus. Ser filho de Deus é ter isso, e ter isso é ser filho de Deus. Ele
continua explicando assim: como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Por quê? Ele vai dar uma explicação. Ele sabe de que somos formados, ele conhece a nossa estrutura, em outra versão, e ele se lembra de que somos pó. Então, por que você é um naufrágio? Por que você é falho? Poeira é uma metáfora para desmoronar, não é? Quando algo está caindo aos pedaços, não é? Quando uma casa está abandonada, não tem cuidados adequados, por exemplo, ela está toda empoeirada, não é? E nós, por exemplo, voltamos ao pó, ou seja, é quando nossos corpos eles desmoronam finalmente. Então, poeira é uma metáfora para desmoronar, uma metáfora para estar quebrado. O pó é uma metáfora realmente para estar caindo aos pedaços, quebrado, imperfeito, pecaminoso. E então aqui está algo estranho. Nós sabemos pela própria Bíblia que diz que, você sabe, e o nosso senso comum também vai nos levar a isso, que quando você vive uma vida que agrada a Deus, uma vida pautada pela verdade, quando está andando pelos caminhos que Deus nos indica, Ele se deleita em você, Ele se deleita em você, Ele tem prazer, não é? Nós só podemos fazer isso como a aplicação daquilo que Jesus fez na cruz, aplicado em nós pelo Espírito. No entanto, também nos diz que quando você está mal, não é? Quando os filhos dele estão mal, quando os filhos dele estão caindo aos pedaços, ele ama profundamente, não é? E isso soa como algo que não podia ter uma sequência, né? Se ele se deleita quando os nossos caminhos mostram tudo que ele é e nos ama profundamente assim, nós podemos pensar que quando a gente vai mal e quando as coisas estão caindo aos pedaços, esse amor seria diferente. Mas não, está dizendo assim, ele tem compaixão, ele tem esse amor visceral por nós, por aqueles que o temem. Mas por quê? Aí ele diz, porque ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E Deus está emocionalmente, profundamente envolvido com seus filhos, porque tantas vezes eles são imaturos, porque eles são estúpidos, porque eles são tão, nós podemos dizer, entre aspas, poeirentos. E isso não é algo que pareça ser uma sequência, que pareceria para nós que o amor de Deus que se deleita no caminho reto, na obediência, sofreria uma interrupção quando isso no qual ele se deleita e o seu amor se deleita fosse coberto de poeira, não é? Estivesse caindo aos pedaços. Isso é porque às vezes a gente não entende o que é ser pai, ou porque a gente não foi pai, ou porque a gente não presta atenção. Mas uma das coisas interessantes, e esse é o ponto aqui, porque as duas coisas parecem que não devia estar em sequência, mas estão, é que Deus está emocionalmente, visceralmente envolvido e jamais em momento algum, sem se importar com o que os seus filhos façam, mas o que os seus filhos fazem, esse amor visceral não é alterado. Então, tudo que você faz, bom ou ruim, não muda o amor, se aquela pessoa realmente é filho de Deus. Você está absolutamente, completamente seguro num compromisso emocional indissolúvel de Deus. Ele fala sobre o amor eterno de Deus. No Salmo da quinta-feira a gente viu isso também. A razão pela qual nós temos que apresentar isso é porque isso, você vê, só é verdade. É por isso que Deus é complexo e você precisa abraçar toda essa complexidade que cada uma das metáforas sobre ele mostra. Você vê esse amor desse jeito de Deus
em Deus como Pai, e não como amigo, e não Deus como amante, e não Deus como rei, e não Deus como criador, porque as outras imagens não encaixariam. Os amigos podem ser pacientes, mas em um determinado momento, se o amigo continuar divulgando suas confidências, continuar divulgando os seus segredos, continua dando estocadas, e o amigo não poderá fazer isso por muito tempo, não é? Isso não encaixa com a metáfora do amor do amigo. Se alguém continua fazendo isso, a amizade começa a ter rachaduras. E o amor de um amante, não é? De um casal, você pode abrir os braços para abraçar, para beijar, e se a pessoa te afasta, você pode pensar, não, você está tendo um dia ruim hoje, as coisas estão difíceis, mas se isso acontece de novo, se seus abraços, seus beijos são repetidamente e continuamente rejeitados, você vai parar de agir como um amante. Se, como amigo, aquelas coisas continuam vindo, as estocadas, as inconfidências, você vai parar de agir como amigo. A certa altura, o amigo deve parar de agir como amigo, e a outra pessoa pode deixar de ser amiga. O amante deve parar de agir como amante se a outra pessoa estiver sempre rejeitando. Mesmo reis, em determinados momentos, se seus cidadãos estão pisando em suas leis, desprezando suas leis, ele não pode ter um bom relacionamento aqui. O rei terá que fazer algo segundo a lei. E até nós, todas essas metáforas, elas não estão ensinando como Deus deve ser como pai, como Deus deve ser como rei, baseado em reis e paz da terra. É o contrário. Ele é por excelência essas coisas, e pais na terra, reis na terra, amantes na terra, amigos na terra, é que devem se assemelhar a ele. Nós, muitas das vezes, não somos, na verdade, em todas as situações, em graus diferentes, não somos o paradigma para Deus. Eu não sou o pai no qual vai se medir a paternidade de Deus, é sempre o oposto. Então, vamos dizer que a gente esteja na média, ou então um pouquinho abaixo da média, 4 e pouco, mesmo assim nós sabemos alguma coisa dessas realidades. Você vê que Jesus diz que ainda que a mãe esquecesse o filho que amamenta, ainda que esse amor de uma mãe para um filho que amamenta carregue algo do que expressa o amor de Deus, ele diz, mas ainda que esse amor falhe, o meu não falha, porque na verdade esse amor de mãe está muito distante, é só uma metáfora para dar uma ideia. Então, quando você tem mais de um filho, 2, 3, e um deles é mais estúpido, a gente poderia dizer o pior filho ou filha, o mais bagunçado, se você entende amor dos pais, você vai entender como o amor do pai se apega mais a esse filho. Isso pode até gerar problemas. Por exemplo, na parábola, o filho mais velho achou que o pai de alguma maneira tinha mais amor pelo mais novo, porque era problemático, né? Os pais sabem, assim que nascem, os seus corações normalmente se prendem aos seus filhos. Você percebe que não importa como aquela criança haja na vida, às vezes de forma torta, você não será plenamente satisfeito, a menos que ela seja feliz. E Deus tem a audácia de dizer: a razão disso é que os pais, mesmo os pais maus, pecadores,
mesmo os pais abaixo da média, não vamos nem dizer os pais da média, eles também, mas os abaixo da média, são feitos à minha imagem, e é assim que eu sou pai, o paradigma final, e você está absolutamente seguro no meu amor paterno. Seus filhos são absolutamente seguros no seu amor, como em nenhum outro tipo de relação. É isso que a gente viu. É disso que você precisa, a Bíblia está dizendo, de um amor final assim. Você precisa de um amor em família, você precisa de um amor contracondicional, você precisa de amor, não importa quem você é, não importa o que você faz. De fato, você precisa de um amor apenas porque é filho. Essa é a razão pelo qual o amor está lá. Não, o pai ama um filho porque ele é filho, e não porque ele fez algumas coisas, ou vai fazer algumas coisas, ou não. E não por causa de qualquer coisa que um filho vai dar ao pai, ou vai dar à mãe. Os pais amam porque ele é o seu filho. E todos nós precisamos de um amor final assim. Por isso que a Bíblia vai nos mostrar esse aspecto que não pode ser maior nem menor na nossa compreensão, nem na nossa resposta, do que o amor de Deus manifestado de todas as outras formas. Então Deus diz, está comigo, o amor que eu tenho por você, pelos que são meus filhos, está comigo. É onde está, não está em você, está em mim. E é aí que é isso que você mais precisa no mundo, e é só aí que você tem isso de verdade e finalmente em Deus. Você precisa dessa segurança absoluta. Você não vai conseguir isso de mais ninguém, nem dos seus pais terrenos. Você não só não vai conseguir isso de amigos, de amantes e de reis, se nós estivéssemos usando a metáfora, e nós vamos olhar outro dia, quem sabe, de Deus como rei, de Deus como amigo, de Deus como amante, esse amor aqui não flui dessas outras relações. Então você não será capaz de obter não só dessas outras coisas, mas na verdade não será capaz de obter nem dos seus pais aqui na terra, porque eles são quebrados até certo ponto, não é? Eles também são pó, não é? Eles estão muito distantes de ser o pai como um pai devia ser, ao refletir tudo que Deus é. Há algumas similaridades que mantêm a metáfora de pé, mas eles são homens quebrados, eles também são poeira, mas Deus está dizendo, mas eu não sou, não é? Esse meu amor assim não conhece esses elementos da poeira, daquilo que está se desmanchando. E a segunda coisa no amor de Deus como Pai para nós, eu diria que é a ira compassiva, ou podemos usar raiva também pela palavra aqui. Essa é a próxima coisa que você precisa. Você precisa desse amor que está no próprio Deus, que o único motivador do amor é interno em Deus. O amor porque é filho. Mas a segunda coisa que no amor de Deus você tem, se você tem Deus como Pai, o Deus real, está no versículo 8 e 10, que diz: o Senhor é compassivo e gracioso, lento para irar-se, cheio de amor, daquele amor que nós estávamos descrevendo. Ele nem sempre acusará, nem abrigará sua ira para sempre. Ele não nos trata como nossos pecados merecem, ou nos retribui de acordo com a iniquidade. Ele não traz uma retribuição judicial. Ele não nos trata como nós merecemos. Por quê? Porque ele é gracioso, lento para irar-se, cheio de amor. Ele nem sempre acusará, nem abrigará a sua ira para sempre. O que vemos aqui, por outro lado, é que esse pai que tem esse amor tão visceral, por outro lado, é mostrado como um pai, porque é esse único aspecto que nós estamos olhando hoje, cuja ira
nunca é uma retribuição, nunca é uma vingança, nunca é uma retribuição da justiça. Diz logo de cara no verso 10 que a ira não está nos fazendo pagar os nossos pecados. Ou seja, a ira de Deus, ou o descontentamento, né, ou a raiva que vem sobre os que são verdadeiramente seus filhos, são objetos daquele amor visceral, nunca é a ira do tipo olho por olho, né, aquilo que é justo, receber o que merece. Ele diz, ele não nos trata os nossos pecados como nós merecemos. E a ira não está nos exigindo ou cobrando os nossos pecados. Não é essa ira judicial como flui para todos aqueles que não são filhos de Deus. Não é uma ira retributiva. É uma ira não retributiva. Então, a propósito, isso acontece o tempo todo. Não é? Como eu digo, a maioria de nós é pai abaixo da média. Nós não vamos nem dizer que somos pais acima da média, naquilo que é o paradigma do ser pai. Mas mesmo em pais abaixo da média, até poderia me incluir, quando os seus filhos te incomodam, te humilham, ou causam dor de alguma maneira, há uma tentação muito natural, e acontece muito, que é permitir que a criança sinta o seu descontentamento como retribuição. E como a gente chamaria aqui de raiva da vingança, ou a ira da vingança. Você está tentando retribuir a criança aquilo que ela causa. Você está tentando assustar, não é? Você está tentando, entre aspas, bater emocionalmente como retribuição. O que você está fazendo é basicamente tentar pagar de volta aquilo que a criança fez, o filho. E então é uma ira de vingança, é uma ira retributiva. Não é? Você me humilhou, eu vou humilhar você. Você feriu meus sentimentos, eu vou machucar teus sentimentos. Você me envergonhou, eu vou envergonhar você. Você criou uma situação desagradável para mim, eu vou criar um senso incrivelmente desagradável para você. Eu posso dizer, né, que a raiva ou a ira da vingança em uma família nunca funciona, no sentido de qual o propósito da disciplina, não é? Ela sempre envenena, porque a ira do retorno em nós, ou da vingança, não é como uma ira ou descontentamento que passa sobre nós de maneira às vezes dura, mas como uma chuva de verão que passa sobre nós, ou enfim, uma chuva que traz, depois da escuridão, da chuva e do vento, traz um verde exuberante, traz vida. A ira retributiva, que é comum os pais trazerem para o filho, ela é como aquela chuva que estaciona sobre nós, sobre um lugar, e forma pântanos, forma inundações, destrói as coisas. E a razão pela qual a ira pela vingança nunca funciona em uma família é que nossas famílias foram criadas para ser uma imagem de Deus. Você vê, Deus está dizendo que para os seus filhos, a ira dele, ela nunca tem esse elemento da retribuição. Ele, como um rei, a gente vai ver isso, você não pode nunca amar um aspecto mais do que outro. Ele diz, minha é a vingança. Mas nós estamos olhando aqui o amor dele como pai. E isso não funciona em nossas famílias, porque a família foi criada para ser uma imagem da paternidade de Deus. E Deus nunca dá ira a seus filhos como uma retribuição. É por isso que o salmista está dizendo, tu nunca nos faz pagar pelos nossos pecados. Por outro lado,
o texto nos mostra algo interessante. Deus se ira. Deus sente todo descontentamento com seus filhos. Uma das coisas que salta para nós, de repente a gente percebe que uma das implicações do versículo 9 é: nem ele abrigará sua ira para sempre. Ou seja, o que significa? Significa que ele abrigará uma espécie de ira, de descontentamento profundo para com seus filhos. Ele não abrigará para sempre, mas isso significa que Deus abriga. Ele não é um Deus humanista, né, da nossa cultura. Ele não é um Deus que não fica profundamente descontente, e a palavra que é usada aqui até é irado, com os seus filhos. Ele é um Deus que fica assim, mas que ele nunca dá ou usa essa ira como uma vingança, como uma retribuição, como ele faz quando sobre aqueles que finalmente nunca estão em Cristo. Então, do que nós estamos falando aqui? Eu vou dizer uma coisa, no versículo 8, isso é ira dirigida pela compaixão. Por que essa ira ela é diferente? Porque ela é dirigida por aquela palavra em hebraico que nós vimos, aquela palavra. Então, o texto diz, o verso 8, que ela é lenta. Essa ira, esse descontentamento profundo que paira sobre os seus filhos, está totalmente sobre o seu controle. E a compaixão, ela é permanente, como diz o versículo 8 e 9, mas a ira e o descontentamento é temporário. Por quê? Porque a compaixão está dirigindo essa ira. É deliberado, é intencional, é proposital. Diz assim: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Verso 8 e 9. Se ele mantém nosso pecado contra nós, como justamente ele pode fazer, é uma ira judicial. Deus como um juiz, assim que ele vai julgar e condenar o mundo. Mas aqui você viu ele dizendo como ele distancia os nossos pecados, como o Oriente está do Ocidente, em vez de manter contra nós. Então, a respeito do que ele está falando, existem dois tipos de pais que destroem a vida dos filhos, e são abundantes e abundantes no mundo e na igreja visível, e fazem com que o filho se sinta órfão. Um é um tipo de pai que é completamente permissivo, tão desapegado, né, que ele nunca fica realmente bravo, irado, grandemente descontente. Então ele nunca estabelece padrões verdadeiros, nunca se envolve, nunca confronta seriamente o filho, porque ele nunca fica profundamente desapontado. Então ele é permissivo, ele sempre acaba fingindo que o amor é permitir que o filho faça as coisas. Nós chamamos esses de pais negligentes. Por outro lado, você tem os pais abusivos. Ele tem sempre o oposto disso que a Bíblia está dizendo aqui. Ele tem sempre a raiva da vingança, da retribuição. Então você tem muito confronto. Eu quero que você saiba que um pai negligente ou um pai abusivo destrói o filho. Um pai negligente ou um pai abusivo faz a criança dizer: eu não sei quem eu sou, eu não sei se eu sou amado, eu não sei se... Essa permissividade é óbvio que não é fruto do amor, e essa ira da retribuição também é óbvio que não é fruto do amor. Isso ocorre porque a raiva do retorno ou a falta de uma raiva compassiva significa que a criança não é realmente amada. Tudo que os pais querem é não ter grandes problemas, é tocar a vida. Então você diz: o que você quer dizer, pastor, então, com essa raiva ou com essa ira, não é? Essa ira que é controlada por esse amor compassivo. Se você fica assim,
Há uma citação ótima do livro de Becky Pippert, A Esperança Tem Suas Razões, e nesse livro ela cita um homem, E.H. Gifford, e é um escritor que eu não conheço. Ela cita ele e ela diz assim, citando ele: quanto mais o pai ama o filho, mais ele odeia o bêbado, o mentiroso, o traidor, o pirracento, o irresponsável. Você vê? Quanto mais o pai ama o filho, mais ele odeia o mentiroso no filho. Ele odeia o capricho no filho, ele odeia o dengo no filho, ele odeia o mentiroso no filho, ele odeia o traidor no filho, ele odeia a deslealdade no filho. Você vê, amar muito o filho é odiar essas coisas nele. Você se sente impulsionado a lidar com isso. Então ela continua assim, depois de fazer a citação: se Deus não estivesse assim conosco, ele não seria bom e certamente não seria amoroso. A ira não é necessariamente o oposto do amor, o ódio é, e a forma final de ódio é a indiferença. Então, por um lado, se você tem um pai ou uma mãe que fica irado com você retributivamente, me fez isso, então tem que receber isso, porque quem está pensando que você não é amado se é assim. Por outro lado, se você tem um pai que está lhe pagando de volta, você não é amado. Se você tem um pai que lhe é permissivo, deixa o garoto, deixa a menina, você também não é amado. De qualquer maneira você se sentirá órfão, de qualquer maneira você não saberá quem você é. E aqui está o que é interessante, você diz, bem, de que tipo de ira, descontentamento, então, nós estamos falando aqui? O salmista está dizendo, esse amor de pai que é visceral, ele se ira, ele fica irado conosco, descontente profundamente, mas isso é controlado pela sua compaixão, por esse amor visceral. Então, é a ira que olha para as suas falhas, nunca é a ira que finge que ela não está lá, é a ira que olha para a sua poeira, é a ira que olha para o que há de errado com você e está deliberada e propositalmente preocupado e chateado, vamos usar essa palavra, desapontado. Ira é emocional e, no entanto, está sob o controle total daquele amor visceral, altruísta, e diz para você: eu vou trazer disciplina na sua vida. Eu não estou trazendo justiça retributiva, eu vou trazer disciplina. Você não vai fazer isso, você não vai ter aquilo, não vai ter aquilo. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: eu vou trazer uma dor na sua vida, mas apenas para que você acorde e você mude, para que você possa evitar a dor destrutiva que certamente vai estar em você se você continuar com esse mentiroso que você é. Eu odeio o mentiroso em você. E se eu não trouxer essa dor agora para a sua vida, essa dor destrutiva da mentira vai agir. Então você e eu precisamos da ira compassiva desesperadamente. Nós precisamos do amor, esse amor visceral de Deus que está nele e não em nós, e precisamos de igual modo dessa ira compassiva junto. Precisamos de alguém emocionalmente envolvido o suficiente conosco para estar irado compassivamente com o que a nossa vida é, com o que não deve estar lá, mas de maneira altruísta. Seu machado, assim, desse amor, ele não está posto à raiz da árvore, igual João diz, porque o machado está posto à raiz da árvore, se não houver aqui fruto, vou cortar a árvore. Não. Seu desejo não é levar simplesmente justiça retributiva ou a vingança, é uma ira controlada pelo aquele amor visceral que odeia tudo em nós que o desonra, ou tudo que não expressa quem Cristo é.
E nós precisamos disso mais do que tudo. Nós precisamos daquele amor visceral de Deus e precisamos dessa ira controlada, esse descontentamento profundo controlado por esse amor visceral. E você só tem o amor de Deus se você tem essas duas coisas acontecendo. E isso não vai vir perfeitamente de nenhum lugar do mundo. E depois, a casa final. O versículo 15 diz: quanto ao homem, seus dias são como a grama. Ele floresce como uma flor do campo, o vento sopra sobre ele e se foi, e seu lugar não se lembra mais dele. Outra versão: porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não o conhece mais. Por que essa última linha nos pega? Porque ele é difícil para nós. Eu queria que você pensasse alguns minutos a respeito disso. Seu lugar não se lembra mais dele. O lugar que você cresceu, que você floresceu, já que aqui a metáfora foi de uma flor, né? Não lembra mais de você. Não há nada pior do que isso. É como o pior pesadelo. Ele é bem mostrado no filme chamado Uma Vida Maravilhosa, de Frank Capra. Aqui no Brasil, o nome do filme é A Felicidade Não Se Compra. E é um drama, né, de Natal, esse filme que passa em fim de ano, de 1946, e é baseado num livro de 39, e é considerado um dos maiores filmes de todos os tempos. Foi colocado como entre os 20 maiores filmes de todos os tempos. Entre os 100 melhores filmes já feitos, em 98 ele ficou no número 11, como o melhor de todos os filmes. E foi considerado como filme inspirador, o maior de todos os tempos, o melhor. Então, tem um homem chamado George Bailey, que é interpretado por Jimmy Stewart, e ele é enviado de volta ao lugar onde ele cresceu, onde ele formou família, que é Bedford Falls, em Nova York, e o lugar dele não lembra mais dele. Ele vê a história daquele lugar sem ele. E é um homem que desiste de sonhos e grandes oportunidades da vida para investir em coisas que outras pessoas não investiriam, perde dinheiro para investir numa comunidade melhor em Bedford Falls. Ele, como empresário, em vez de pensar só em ganhar muito dinheiro, ele pensava em fazer coisas que realmente tocassem a vida das pessoas, e isso é óbvio que cria problema com eles, com outras pessoas ricas que querem explorar e ganhar mais dinheiro possível de uma outra forma. E o filme vai mostrando como ele vai abrindo mão de determinadas coisas, escolhendo escolhas mais difíceis. Só que chega um momento que há tanta lutas e trapaças de outras pessoas com outros interesses na cidade, que depois de muitas coisas interessantes, ele se vê numa situação de estar com uma dívida, depois de ter sido grande, importante na criação dos bairros, das comunidades em Bedford Falls, e ele acaba ficando com uma dívida depois de vários acontecimentos interessantes na vida e escolhas assim. Ele fica com uma dívida e vai ser emitida para ele uma ordem de prisão por causa disso. E alguém mostra que ele vale mais morto do que vivo, porque o seguro de vida dele ia resolver os problemas da família. Então ele resolve se matar. Mas a história entra um personagem que é um anjo, e Clarence Edbury, que é o anjo,
não é? E esse anjo, há 220 anos, está esperando uma chance de fazer algo importante para ganhar suas asas, porque lá na história um anjo, para ganhar a asa, tem que fazer algumas coisas. Ele estava esperando. E quando George vai se suicidar, esse anjo é mandado. Se você conseguir evitar, se você conseguir reverter isso, finalmente você vai ter aquela chance de ganhar suas asas. E ele pula no rio para se matar. Às vezes o anjo tira ele do rio, mas o que adianta se uma pessoa, se ele queria se matar, ele achava que ele morto ia valer mais para a família. Então o anjo quer mostrar a ele como seria a vida sem ele, e então ele é enviado de volta para o bairro dele, para a vida dele, para olhar a vida dele assim em flashbacks, como se ele nunca tivesse existido. O anjo está tentando mostrar a ele o valor da vida. Por isso que é essa vida maravilhosa lá em inglês. Em português ficou com outro nome. Então ele vai ver a sua mãe. Então é horrível, porque ele volta para um lugar que é totalmente dele, mas que não conhece ele, porque o anjo faz ele voltar para ver a vida como se ele não tivesse existido, porque é o que ele está fazendo ali, está achando que a vida dele não tem valor. E ele vai até a sua mãe, quando ele é levado de volta lá para o passado, nesses flashbacks, e a mãe dele não faz ideia de quem é ele. Quem é você? E manda ele sair antes que ela chame a polícia. Ele é um estranho, o lugar dele, as coisas mais assim não reconhecem ele. Ele vai procurar o seu irmão, mas o seu irmão está morto nessa volta, porque o irmão dele está no cemitério, porque George havia salvado o irmão dele em determinada coisa, e agora, como ele não existiu, a vida dele não existiu, ele está vendo a vida como se ele não tivesse existido, ele não impediu o irmão de morrer. Então, outra pessoa que ele amava agora está no sanatório, porque é uma pessoa que ele impediu que ela cometesse determinado crime, mas como ele não estava lá, ele não tinha existido, aquela pessoa tinha ido em frente. E a sua esposa Mary, ela não sabe quem é ele vai para a sua casa, e aqueles bairros em Bedford Falls, que se tornaram bairros bons, através dele empreender ali, são bairros decadentes, são favelas. Por quê? Porque ele não estava lá. E ele vê todos os lugares que ele amava e as pessoas que ele amava, e tudo é estranho para ele, porque é como se ele não tivesse existido. Então o que é lá? Em qualquer outro lugar que você tenta se encaixar, mas lá é o lugar onde você se encaixa. Se encaixe em você. Lá é o lugar onde a tua cadeira está onde você deseja, as coisas estão no lugar. Lá é o lugar certo, A gente diria assim, a casa é uma casa real, é um lugar onde as cores, a arquitetura, os móveis, tudo está, até certo ponto, onde deveria estar. Ou você gostaria de ter um lugar assim. Então, os cheiros, a lareira, se você morar num lugar frio, ou a vista para um espelho d'água, enfim, é a casa definitiva que combina com quem você é. A casa definitiva é tudo que nós mais desejamos, um lugar onde nós estamos perfeitamente encaixados. E ele é levado de volta para aquilo que era o seu lar, e tudo é uma ruína, não é? O George é um pesadelo, e é óbvio que era um pesadelo. O anjo estava levando ele para ver o lugar da onde ele era sem ele, e para mostrar algo a ele. Então ele volta no lugar onde ele cresceu, e esse é o versículo 16: o seu lugar não se lembra mais de você. Ele é um homem sem lugar, ele é um homem sem casa, sem lar. É um pesadelo, certo? Ele sente o impacto disso, isso que o filme está mostrando. Por quê? Porque os americanos, por exemplo, eu estava lendo outro dia uma reportagem, e dizendo que os americanos que vivem fora dos Estados Unidos gastam 20 bilhões de dólares por ano voltando aos Estados Unidos, voltando às suas cidades.
E por que tantos de nós se sentam no mesmo lugar em nossas casas, fazem as coisas do mesmo jeito? Porque muitas crianças adotadas sentem essa necessidade quase irresistível de encontrar os pais biológicos. Porque muitos de nós querem ir e voltar ao lugar onde nós crescemos, onde nós passamos a infância. E nós, quando voltamos para lá, por que nós nos sentimos mal, horrível? Porque nada mais é como era. Porque é horrível perceber que seu lugar não se lembra mais de você. Aquele lugar onde você cresceu, você é estranho. Por que é tão horrível não ter um lugar e não ser de lugar nenhum? Lendo uma série de artigos sobre a nova mobilidade, como a vida fez as pessoas se mover, ter que estudar, ter que ir para outro estado, fazer doutorado e depois trabalhar não sei aonde. Isso é tão comum no mundo ocidental, e os artigos eram sobre essa nova mobilidade. Todo mundo tem que migrar para fazer negócios, viajar. Então é um lugar onde Eva Hoffman, que é uma escritora famosa e acadêmica de Harvard, de 74 anos, ela está viva, ela escreveu um artigo incrível, bom, a respeito disso. Ela diz assim: nos sentimos expulsos de nossas primeiras casas e paisagens, do nosso primeiro romance, do nosso eu autêntico. Um senso de ideal, de pertencimento, de sintonia com os outros e com nós mesmos nos ilude. Eu me pergunto se nesse mundo de fácil acesso, fácil mobilidade, fácil deslocamento, de deslizar entre lugares e significados sem pousar neles por muito tempo, se com isso nós não perdemos o foco interno. Nós corremos o risco de ser surpreendidos por aquilo que Milan Kundera, que é um autor, um escritor tcheco, né, que está com 91 anos atualmente, ele escreveu um livro chamado, em 83, se eu não me engano, A Insustentável Leveza do Ser. Eu acho engraçado que eu tinha lido o livro, e esse era um livro, um filme meio cult, assim, não passava no circuito de cinemas normalmente, e eu fui lá, eu tinha, o filme passou em 87, 88, eu tinha 18 anos, assim, e eu tive que ir lá em Botafogo, porque era a única sala no Rio de Janeiro que estava passando A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera. O que eu achei interessante é que eu entrei no cinema, sentei numa fileira de cadeiras, já entrei, já estava escuro e vi o filme inteiro. E o que eu achei interessante é que quando acendeu as luzes do cinema, lá em Botafogo, né, acendeu as luzes do cinema, eu olhei para o lado, meu irmão Jorginho estava sentado 3 cadeiras depois de mim, ou seja, por acaso, eu e ele fomos ao cinema, sem um saber que o outro ia, lá em Botafogo, e sentamos na mesma fileira, e só no final do filme. Então isso ficou marcado na minha cabeça. Então ela, a Eva Hoffman, está dizendo, essa vida de fácil deslocamento, de deslizar entre lugares e significados sem pousar neles por muito tempo, se não perdemos o foco interno, corremos o risco de ser surpreendidos pelo que Milan Kundera chama de a insustentável leveza do ser. É a doença que atinge pessoas sem ânimo, aqueles que viajam perpetuamente para novos momentos, novas sensações, novos lugares, novas relações, assim, novos casamentos, novos relacionamentos, novas igrejas, e para quem nenhum sentimento interno é mais importante do que o outro, nada tem peso final, é insustentável a leveza do ser. Por que nós precisamos disso? De uma casa? Por que precisamos de um lugar? Nós poderíamos, a princípio, entre aspas, dizer que nós não sabemos, mas sabemos que todo ser humano precisa de um lugar que ele pertence, de um lugar que se encaixa. É incrivelmente importante. Precisamos saber que existe um lugar em que nossa cadeira está onde nós desejamos, junto com aquela lareira, se o lugar é frio, junto na janela, junto a uma determinada paisagem, a mobília, e outro motivo pelo qual algumas pessoas estão trabalhando incrivelmente é porque elas nunca tiveram isso, né? Pelo motivo que a maioria está. E ela trabalha duro para ganhar dinheiro suficiente para poder comprar o lugar ideal, o lar ideal, né?
porque o local de origem dela não existe mais. Esses locais não lembram mais dela, e quando eles voltam lá, em vez de eles se sentirem bem nos lugares onde eles pertenciam, eles se sentem horríveis, por uma razão. Por que esse lugar é tão importante? A gente, a princípio, os seres humanos não sabem, apesar de ser realidade. Então, é o que Eva Hoffman está tentando dizer. Repetidas vezes nós voltamos e descobrimos que nosso lugar, ela diz, não se lembra mais de nós. Ela usa exatamente o que o Salmo está usando. Não importa o quanto você volte, ou o quanto você invista, as casas nesse mundo, elas desmoronam, elas viram pó, as pessoas terminam, as pessoas se divorciam, os filhos crescem, às vezes mal falam com você. Aquele belo campo onde você cresceu correndo, e você volta lá, vou voltar, pois quando eu tinha tal idade, a gente brincava num campo, aí você chega lá, é um shopping center. Sabe, aquele lugar, você não faz mais parte daquele lugar, não é? Porque o que isso está trazendo, o que está acontecendo é que todos nós precisamos de um lugar, todos precisamos de uma sensação de lar, e até que isso seja verdade, você vai passar a vida inteira buscando isso. E se você trabalhar demais, você pense, eu vou finalmente construir a casa que eu quero, com a cadeira no lugar onde eu quero, com a paisagem que eu quero, mas quando você construir, você vai descobrir logo que aquele não é o lar que você queria de verdade, não é? Que o sentimento que despertou a sua busca não entrega o resultado. Então, onde é o único lugar que você pode encontrar? Dê uma olhada no contraste, é incrível. O versículo 16 diz, seu lugar não se lembra mais dele. Mas no versículo 17, qual é o substituto para esse lugar que não se lembra mais dele? Mas de eternidade a eternidade, o amor do Senhor está com aqueles que o temem. O amor de Deus é o nosso lar. Deus mesmo é a nossa habitação. Quer dizer, o amor do Pai cria o lar, não é? O amor do Senhor é o lugar. O amor do Senhor é o único lugar em que, quando você vai lá, nada está faltando. Você está em casa. Você tem um pai, você tem a casa, você tem a segurança. O amor do Senhor é o único lugar onde o fogo da lareira nunca se apaga, nada se desgasta. O amor do Senhor, Cristo disse aos seus discípulos no último dia que estava com eles antes de morrer, eu vou preparar um lugar para vocês. O lugar que vocês... A gente viu isso há pouco tempo quando meditamos sobre João 14, 15, 16. Eu vou preparar um lugar para vocês, um lar. Essa coisa que eu disse que a gente não sabe por que todo coração... Então, ele diz, na casa do meu pai há muitos quartos. Algumas versões falam, na casa do meu pai há muitas moradas, o que é meio engraçado. Na casa e morada a gente usa como a mesma coisa. Então, numa casa tem muitas moradas, não é engraçado? Ele está dizendo isso, na casa do meu pai há muitos aposentos, há muitos quartos. É a casa definitiva que o seu coração está procurando. Então, Jesus estava dizendo para eles, eu vou amanhã para a cruz, eu vou preparar um lugar, o lar de vocês. Na casa do meu pai há muitos quartos. A ira final, você vê o que o amor de Deus como Pai traz, é a segurança absoluta que você precisava, do amor que está em Deus, e a ira final e compassiva, que está comprometido em te transformar em algo, em vez de ser desinteressado, e o lar que o amor do Pai cria. E isso é o que significa dizer que Deus é o Pai. Isso é o que significa quando diz, como um pai, o Senhor se compadece. Agora, vamos usar esses minutos finais para dizer como você responde a isso, para você saber que você é filho de Deus, e para você, como cristão, ser transformado diariamente. O que fazemos sobre isso? O que nós fazemos? Eu vou dizer 4 coisas, e você tem que fazer 4 coisas, ou 4 etapas, ou 4 passos, porque as pessoas gostam dessas coisas, né? Se você quer ser essa segurança absoluta em sua vida, que evidencia o amor de Deus sobre você, se você deseja essa ira compassiva, que está comprometido com a mudança, de trazer uma dor que vai destruir aquelas dores destrutivas,
Ou seja, como você pode saber que você é amado de fato por Deus, por um amor que está só nele? Esse amor é visceral, e esse amor também ele traz essa ira compassiva, não é? Em outras palavras, como você pode saber que você é filho de Deus? Segundo, como você pode ter em sua vida essa ira compassiva e não um sentimento de indiferença? Você sabe que é amado por Deus, e você sente a sua ira compassiva. E como você pode ter sentimento final de casa, de pertencimento, tão profundamente nele que não nada mais o incomoda, como Moisés, que diz, ele saiu do Egito, a gente sabe que ele nunca vai chegar em Canaã, mas ele disse: Tu, Senhor, é a nossa habitação, Tu é a nossa casa, o nosso lar, de geração em geração. Então, você vê aquela família que foi se distanciando, aquele shopping que está naquele lindo campo onde você brincava, aquela casa incrível que você nunca conseguiu, ou a casa incrível que depois de trabalhar muito você conseguiu, mas só para descobrir que aquele não era o lar que entregaria o que você imaginava. Como isso funciona? O passo preliminar não é realmente um passo, mas eu vou chamar assim, é perceber que ser filho de Deus não é automático. Para quem ele está dando isso aqui? Ele diz no versículo 18: para aqueles que mantêm a sua aliança. Uma aliança é um contrato, e você só está em aliança com alguém que você não estava em aliança antes, né? Você não estava e está. Então há um ponto em que você não estava num relacionamento e você entra nesse relacionamento. O casamento, por exemplo, é uma aliança. Você não estava casado e vai estar. A razão pela qual isso é importante é que muitas pessoas hoje, no nosso mundo secular, dizem: todos nós somos filhos de Deus. Não somos? Outro dia alguém me perguntou isso. A resposta é sim e não, mas principalmente não. Por quê? Se você pensa na metáfora de um pai ou de uma mãe, você pensa em 3 coisas sobre os seus pais: sua existência, sua semelhança e seu relacionamento. Essas 3 coisas. Primeiro de tudo, os pais lhe dão existência. Se alguém é seu pai, é porque literalmente você saiu do corpo daquelas pessoas. A segunda coisa é a semelhança. Todo o seu código genético veio de um pai ou do outro. Tudo em você, tudo que você parece, tudo que você em todos esses sentidos, vem de um ou de outro. E a última coisa que faz paz é o relacionamento, porque é disso que nós estamos falando aqui nesse salmo. Então os pais não apenas dão a sua existência ou a sua semelhança, mas te dão essa segurança absoluta do relacionamento. É óbvio que idealmente era para ser assim. Além de levá-lo a um lugar de orientação, de engajamento final, de um amor compassivo que se ira, que traz dor compassiva e cria então um lar, um lugar onde que você pertence, um lugar onde você possa crescer e nutrir, um lugar que você possa se encaixar. Então, se você perguntar nessas 3 coisas, Deus é pai de todos? Eu diria que, no primeiro sentido, Deus é o autor de todos. Ele criou todos, a nossa existência vem dele. Se você pensar em pai no sentido daquele que dá a existência, a gente teria que dizer que sim, apesar disso não ser muito grande. Paulo diz isso em Atos 17, ele diz assim: e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, os seus filhos. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra. Atos 4, 26, 29. É claro que nesse primeiro sentido, o apóstolo Paulo está dizendo, vocês poderiam dizer, como os poetas de vocês disseram, que todos nós somos geração de Deus, somos filhos. Se você pensa principalmente na paternidade de Deus em termos de fonte de existência, somos filhos de Deus, mas a Bíblia não pensa dessa maneira
profundamente, porque na verdade ela não é a coisa mais importante. Em segundo lugar, se por outro lado você pensa principalmente na paternidade dele, na nossa metáfora, significando semelhança, nesse caso ninguém é filho de Deus, a não ser Jesus. Se você pensa principalmente no primeiro tipo de existência, aquele que dá existência, então Paulo diz também, nesse sentido todos nós somos geração dele. Mas se você pensa na segunda semelhança, só Jesus é filho de Deus. Ele é o único que é perfeitamente bom, ele compartilha com o Pai todos os seus atributos, eternidade, santidade, onipotência, a vida em si mesmo. Ele é exatamente o que o Pai é, todos os atributos. Se você observar esses dois primeiros aspectos nessa metáfora, todo mundo é filho de Deus no sentido de ser gerado, né, de ser geração de Deus, como Paulo está usando em 17, e ninguém é filho de Deus no sentido de que só Jesus é o Filho de Deus. Ele é a expressão do Pai eternamente, ele é tudo exatamente como o Pai é. Mas tudo nós sabemos, pelo que a Bíblia diz, que essa metáfora que Paulo está usando lá não é importante, e a segunda é óbvio que pertence ao Filho unigênito de Deus. Então, a parte final do que aquilo que a paternidade traz que é importante aqui. O relacionamento. João 1,12 diz: no entanto, para todos os que receberam, para aqueles que creram em seu nome, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então a primeira coisa que você precisa entender, que ser filho de Deus não é automático, exceto naquele sentido geral, somos geração de Deus, que não é importante, porque isso não vai dizer nada sobre nenhum relacionamento com Deus e nem nenhuma bênção eterna, a não ser estar debaixo da maldição final. Esse relacionamento é o que você entra, você não está na família, você pode entrar na família, você precisa saber disso ou você nunca vai entrar. A segunda coisa é que isso é transformador, você precisa derreter seu coração no relacionamento de amor filial com Deus, precisa ser real. É por isso que você não pode ter aquele Deus de desenho animado, que você diz assim: Deus é meu pai, mas isso não é real, porque isso não é transformador, isso não entra em você, não é realidade, Você precisa em seu coração sentir como é possível que o grande rei do universo, que o Deus Santo, que o Criador, que o juiz do universo possa ser meu pai. Como? Se você entende a complexidade e a realidade de quem Deus é, você vai ficar perplexo diante dessa pergunta. Se você tem um Deus matizado, Deus é pai, essa coisa unidimensional, desse Deus irreal, desse Deus de desenho animado, você vai dizer: Deus é meu pai, mas isso não te muda, não causa um impacto final, ele não é seu lar. Então, se você não fizer essa pergunta, como pode ser Deus ser meu pai assim? Como ele poderia nos amar, como esse salmo diz? Como a sua ira poderia não ser uma vingança, e sim ser uma ira que está altruísta, controlada pela sua compaixão e seu amor visceral, que opera mesmo as dores para o meu bem? Como ele nunca poderia pagar meu pecado de volta, jamais? Como Deus poderia nos aceitar assim? Se você nunca faz essa pergunta, é porque você tem um Deus de desenho animado. Você acha que Deus pode simplesmente amar. Você não vê Deus como grande juiz, como grande rei, como toda a sua complexidade. É um Deus que apenas ama e que não é juiz. É um Deus que apenas salva e não condena. Você vê um Deus que não é santo em seus padrões. Ele é um Deus negligente. Ele não é um Deus amoroso de verdade que se ira, controlado pela sua compaixão infinita para operar as mudanças que ele vê. A questão é como Deus poderia fazer isso. Aqui está a resposta. George Bailey era apenas uma história, não é? Que está entre os melhores filmes de todos os tempos, mas é um pesadelo. O seu lugar não o conhecia mais, o anjo fez ele voltar para ver, ele não tinha um lugar, mas era um pesadelo, acabou, porque ele, depois que é salvo do rio, pelo anjo que vê isso tudo, ele pensa: não, a vida, ele não quer mais se matar, porque ele viu em flashback a vida sem ele.
ele conheceu o lugar que ele conhecia como lar, que não conhecia ele, sua esposa, sua mãe, seu irmão, seus amigos, e viu como a vida dele, sem a vida dele, a vida de todo mundo tinha sido afetada terrivelmente. Então por que nós podemos ter esse lugar, essa casa, esse pai, esse amor? Jesus diz assim: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem um lugar, não tem um lar para repousar a sua cabeça. Onde estava o lar de Jesus? Ele poderia visitar sua cidade natal de verdade, mas ele não tinha uma aqui, não é? Na cruz, quando Jesus Cristo se voltou para Deus, eu quero que você saiba, todas as vezes na Bíblia que Jesus fala com Deus, ele chama Deus de Pai, Pai Santo, Pai Justo, Abba, Pai, sempre, sempre, todas as vezes que ele fala com Deus, ele chama Deus de Pai. Apenas uma vez na Bíblia, ele não chama Deus de Pai, ele chama de Deus, Deus meu, por que me desamparastes? Porque esse é o único lugar, a única hora que ele não chama Deus de Pai. O que estava acontecendo ali na cruz? Se o lugar não conhecia mais ele perdeu, entre aspas, o espírito de filiação. Ele não sentiu internamente mais a doçura da filiação a Deus. A porta estava fechada, como George Bailey, que voltou lá na casa da sua mãe, que o anjo faz ele voltar, e a mãe não conhece ele, diz que para ele sair de lá, que senão ele vai chamar a polícia, ou a esposa dele. Ou seja, para Jesus naquela hora não havia fogo, nem luz, nem vida vindo de dentro. Era o pesadelo final, não é? Lá do George Bailey era só o anjo levando ele para o passado, para ele ver a vida sem ele, mas aqui era real, algo imensamente mais profundo, algo inimaginável. Ele tinha sido jogado fora da família, fora da casa, fora do lar. Jesus perdeu, entre aspas, igual eu estava dizendo, essa percepção do espírito de filiação. Seu lugar não conhecia mais ele se foi, ele se sentiu fora do lar, que ele tinha dito: eu vou preparar um lar para vocês, na casa do meu pai. Ele se sentiu fora, era como ir para o inferno para sempre. O que ele sentiu era isso, era muito pior do que isso na verdade. Ele perdeu o espírito de filiação, para que você pudesse conhecer Deus como Pai, era a única forma. Seu lugar não o conhecia mais, para que o lugar, que é o lar dele, o coração do Pai, fosse um lar para aqueles que o Pai deu. A porta estava fechada, na casa final, na casa definitiva, na casa onde nós descansamos, a porta estava fechada para Jesus, para que a porta pudesse estar aberta para nós. Porque Jesus pagou a penalidade pelo nosso pecado. Se você falar: eu não acredito num Deus de justiça, um Deus que pune assim eternamente, então você não pode acreditar nesse Deus que o amor é expresso como o Deus Pai. Você não pode conhecer. Você vê, se você tem um Deus de desenho animado, um Deus que não é complexo, um Deus que não é um justo juiz, você nunca vai poder conhecer o Deus que ama assim, de maneira verdadeira. Você não quer que seu Pai seja todo poderoso, você não quer que seu Pai seja o poder supremo, você não quer que seu Pai seja real, mudando, tocando, fazendo tudo aquilo que a Bíblia diz que os filhos de Deus experimentam, o verdadeiro Deus que é o Criador, todo poderoso. Então o verdadeiro Deus nos fez para glorificá-lo e desfrutá-lo, e tudo que nós fizemos foi glorificar outras coisas e desfrutar outras coisas e não Deus. Então, Deus é um juiz justo, e Jesus Cristo permite, de certa forma, eu digo isso com reverência, que você tenha o juiz do universo como Pai. Você vê, para você ter esse Deus complexo em todas essas relações, sempre você tem que estar com os olhos fixos na cruz. Como é que o juiz do universo poderia ser meu Pai, se eu sou o criminoso final? Ele permite que o supremo guerreiro vingador seja o meu Pai. Ele permite que o poder supremo do universo, aquele Deus que não pode ver o mal, seja o meu Pai amoroso,
porque a justiça dele foi totalmente satisfeita. Agora você pode ligar para a maior potência do universo, às 2 da manhã, e sabe que ele está ali olhando para você como um pai que se compadece, porque é como o filhinho de um rei que acorda o pai 3 da manhã para pedir um copo d'água. Quem vai fazer isso com um rei ou com um homem importantíssimo? Seu filho tem esse acesso, não é? Você pode subir no colo do rei, ninguém mais pode, mas ele é seu pai, além de ser o rei. Ele vai ouvir você, não importa o que, ele vai te amar com aquela amor visceral e também com aquela ira dirigida pelo seu coração compassivo, somente se você entender o lugar que Jesus Cristo, o lar que ele perdeu para te dar o lar. Você crê nisso? Você vê isso realmente? E isso leva à etapa contratual. É por isso que fala sobre aliança aqui. A aliança não é porque você se aliança com Deus para ganhar algo, porque tudo isso é verdade, você quer estar aliançado. Como casamento, porque você ama alguém, você quer estar aliançado. A aliança não é algo que eu sou, eu tenho que fazer, a aliança me dá obrigações. Não é isso. A aliança é fruto desse amor, não é? Então agora eu percebo que o seu filho fez por mim, agora eu percebo como ele perdeu o senso do espírito de filiação, o lar, e para que eu fosse aceito na família, e eu vou viver como filho de Deus, em confiança absoluta nele como meu pai. E depois dá o senso de maravilha. Pense em louvor, pense nisso, medite a respeito disso, deixe isso entrar. Por que no início, nós já estamos acabando, eu li os versículos 1 e 2, já que eu disse que já tinha pregado a respeito disso e ia me concentrar no cerne do Salmo. Porque para quem esse Salmo é dirigido? Para Deus? Não é? Porque todas as coisas que estão sendo ditas aqui, Deus já sabe. Para outras pessoas? Também não. Quem está dizendo para quem? Não é? Essas coisas tipo, como um pai tem compaixão por seus filhos, assim Deus se compadece, porque sabe que somos pó. Para quem o salmista está dizendo? Mas de eternidade a eternidade o amor do Senhor é com aqueles que o temem. Com quem ele está falando? Não é com Deus, não é com outras pessoas. Por isso eu quis colocar o versículo 1 e 2, porque ele está dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só do seu. O salmo inteiro é ele falando para a sua própria alma, sobre o amor de Deus como Pai, sobre a verdadeira relação de Deus como Pai. Ele está falando isso para ele mesmo, para a sua alma. Não se esqueça que ele é o Pai, não se esqueça do seu amor visceral e compassivo, não se esqueça que ele traz ira, que ele traz dor, mas nunca é retributiva, porque ele nunca está nos fazendo pagar pelos nossos pecados, isso ele já fez. Nunca se esqueça que ele é um lar, que ele é o lugar onde o coração se encaixa. Ele está falando para a sua própria alma. Ele está dizendo: alma, se você esquecer isso, você não vai reagir adequadamente, e a sua vida vai acabar evidenciando ou que você jamais conheceu Deus como Pai, então você não conheceu Deus de nenhuma daquelas outras formas, já que você não pode escolher as partes, senão você tem um Deus de desenho animado. Por que você não sabe lidar com as coisas? Por que você não está sabendo lidar com a vida? Por que você não está sabendo lidar com a rejeição? Por que você não está sabendo lidar com o sofrimento? O Salmo está dizendo: porque você está esquecendo, minha alma. Lembre, e você começa a louvar, bendiga a Ele, louve a Ele por conhecê-lo como Pai, o seu amor de Pai. Hebreus 13 diz assim: e Jesus também sofreu do lado de fora dos portões da cidade, para santificar um povo pelo seu próprio sangue. Vamos então a Ele fora do acampamento, suportando a desgraça que Ele carregava. Pois aqui não temos uma cidade duradoura, mas estamos procurando a cidade que está por vir. Esse mundo não é a casa, nós encontramos em outro lugar. O que ele está dizendo? Jesus Cristo foi expulso, perdeu lá na cruz todo o senso de filiação. Por isso aquela vez, Deus ainda é o seu Deus, mas é a única vez que ele não vai falar sobre Pai, ele vai falar: Deus meu, Deus meu. Ele perdeu
a percepção da sua filiação interna, que é o gozo infinito no Pai, para que nós entrássemos na família. E quando isso é verdade para você, você se derrete, isso te transforma. Você começa a falar com a sua própria alma: bendize a minha alma ao Senhor. Não se esqueça, Ele é quem faz isso, Ele é o Pai amoroso, o amor dEle. Então por que você está tão chateado com as críticas? Por que você está tão chateado com o fato de alguém não ter por você a consideração que você esperava? Por que você está tão chateado com o fato de alguém não valorizou e parece ir ficando cada vez mais frio em relação a você? Por que você fica tão arrasado? Por que você luta com problemas de autoestima? Eu vou dizer porque sua alma não sabe a realidade e não tem sido alimentada. Você vê que o salmista está fazendo isso com a alma dele: bendize a minha alma, não te esqueças, Ele é um Deus, você é filho dele. Se você olha só, ó o amor dele, como é visceral, ó como a ira que chega a você em disciplina, como é controlada por essa paixão visceral, como Ele é um lar. E alguns de vocês às vezes estão bravos. Outro exemplo assim, com seus pais, como seus pais falharam, mas não existem pais perfeitos. Você está tão bravo porque eles não deram esse tipo de amor, mas como eles poderiam? Os seus pais, os meus pais, eles também eram pó, não é? Se você é pai ou já foi pai, você também não vai poder ser um lar para o seu filho que eles precisam, não é? Alguns de vocês estão bravos demais com os seus pais, alguns de vocês são muito dependentes dos seus pais, você está olhando desesperadamente para eles serem todas essas coisas para vocês. Deus diz: eles não podem dar a vocês isso. Eu posso libertar você de sua família amargurada. Eu vou libertar você da amargura da família para a família, para você poder ser uma bênção para a sua família. Ou dinheiro. Pense em todos os problemas que você tem com o dinheiro. É porque você não está ou experimentando Deus como Pai, ou por não fazer o que o salmista faz, de estar falando todas essas verdades para a sua própria alma, tu tem perdido isso. A Bíblia sempre que fala sobre dinheiro, ele diz assim: não se preocupe com dinheiro, não tenha medo, não tente viver para isso, não seja ganancioso. Jesus diz: não estrague a sua vida achando que ela é sobre dinheiro. Sempre Jesus completa: porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam. Se você está preocupado com dinheiro o tempo todo e é ansioso a respeito disso, de fato, você não acredita em Deus como seu Pai. Sua alma não sabe disso. Sabe, você tem um Deus de desenho animado, você pode dizer que Ele é Pai, mas está desconectado, não é uma realidade paterna que te afete. Então você está sempre com medo, você acha que o dinheiro vai te dar as coisas. Jesus diz: por que você está ansioso com o dinheiro? Porque o Pai de vocês sabe que vocês, se vocês tivessem Ele como Pai, então vocês não estariam. Se você está trabalhando como um louco até poder construir aquela casa linda dos sonhos, eu acho até que você pode conseguir, trabalhando muito, estudando, conseguir construir a casa dos seus sonhos, enfim, mas eu vou te dizer, ela não vai dar certo, você não vai ser suficiente, você não vai sentir que está no lar, você não vai sentir que é o lugar que realmente se encaixa, você realmente vai querer pensar em outra. Se você diz a sua alma realmente como salmista, porque é real para ele, se maravilhando, espantado que você é filho de Deus, bendize a minha alma, se deleite nisso. Se você sabe que é um filho de Deus, você continua dizendo isso para você mesmo sempre. Você pressione essa realidade. Ele está dizendo para a alma dele: contemple o amor paterno de Deus, bendize a minha alma ao Senhor, não se esqueça dos seus benefícios, você estará livre da necessidade da aprovação, que faz a sua vida às vezes tão miserável. Você estará livre da amargura ou da dependência excessiva da sua família. Você vai ser livre do seu vitimismo. Você vai ser livre de achar que o dinheiro vai te dar segurança. Você estará livre da necessidade do dinheiro ou preocupação por dinheiro, porque você sabe que o seu Pai cuida de você. A mais, quando coisas ruins acontecem com você, você vai poder ter paz.
Você sabe, você não vai precisar entender todas as coisas difíceis que acontecem na sua vida. Você sabe que é interessante sobre essas várias metáforas, Deus como pai, Deus como amante, Deus como rei, Deus como juiz, é que todas as outras relações, todas as outras metáforas, você é contemporâneo do outro. Amantes são contemporâneos. Amantes, normalmente, um casal tem mais ou menos a mesma idade. Reis e cidadãos são contemporâneos, amigos são contemporâneos, mas um pai às vezes tem 40 anos e o filho tem 4. Não é contemporâneo, não é? Isso significa que um pai está sempre trazendo coisas para a vida do filho que o filho não entende. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que só confiar no seu pai, porque não há como alguém de 40 anos explicar a uma criança de 4 todas as coisas. E a maioria das crianças de 4 anos se mostram mais sábias do que você, ou do que nós, porque você vê, a criança pode até ficar triste quando o pai diz não, ou coloca alguma coisa assim, mas isso logo passa, porque a criança realmente assume que ela só tem 4 anos, que o pai e a mãe sabem de coisas, e tudo bem, você não precisa saber, o papai não vai explicar, você vai confiar nele, vai descansar, e eu não sei o porquê, mas o filho vai poder relaxar, você vai poder ter paz, se você realmente, a sua alma é alimentada de verdade, com a verdade que Deus é o seu pai, você vai poder enfrentar as coisas que você nunca vai saber, os porquês. Agora, a pergunta é, querido, a sua alma sabe disso? Quando você vê Jesus na cruz, perdendo a percepção da sua filiação, o único lugar onde ele chama Deus só de Deus, encarando Deus como tudo que existe, tem que encarar Deus como Deus apenas, para que você entrasse na família. Ele perde o seu lugar, o seu lar, para poder ter dito a eles o que disse a nós: eu vou preparar para vocês um lugar, na casa do meu pai há muitos quartos, a casa perfeita é a minha casa. Ele perdeu isso para que nós pudéssemos ter. Isso derrete o seu coração. Isso faz o que Paulo disse, te constrange, o amor dele nos constrange, de tal maneira que você pode falar com você mesmo, como salmista, com a sua alma, porque realmente de verdade é o seu pai, você sente esse amor visceral, incondicional, e ao mesmo tempo essa ira compassiva, e esse lugar perfeito, não é? Nós estávamos falando a respeito do filme, o ator, o personagem, depois que o anjo finalmente vai conseguir sua asa, né? Ele volta para casa, ele não vai mais completar o suicídio ou tentar novamente, porque ele sente que tem um lugar em que ele pertence. É por isso que está entre os maiores filmes de todos os tempos, mas considerado o maior, o mais tocante, assim. Então, você diz diariamente para a sua alma essa verdade. Você conhece Deus como Pai. Você agora, aquilo que Jesus disse, eu vou para o meu Pai e para o vosso Pai, é real para você. Tua alma sabe disso. Então você vai dizer diariamente à sua alma: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça. Vai haver um senso de maravilha ao olhar para a cruz, ao ver Jesus perdendo ali, abrindo mão, né, porque foi voluntário, o seu espírito de filiação, para que você pudesse entrar nessa relação de Deus como Pai, e você não vai esquecer de nenhum dos seus benefícios, o seu amor visceral, você não vai esquecer da sua ira, que é dirigida em disciplina pela sua compaixão. O amor visceral é contínuo, mas ele diz, a ira não dura muito, né? É só até completar aquilo que o amor desejava, e você vai ver Deus como o Pai, você vai se sentir em casa, vai sentir a proteção, você não vai poder lidar com as falhas dos pais terrenos, das pessoas terrenas, porque você tem a aprovação final, você tem o amor final, você tem aquilo que constrói o seu eu, você pode ser uma bênção no mundo, você não vai ser escravo do dinheiro. Você então vai estar dizendo isso à sua alma continuamente, você não vai estar esquecendo dos seus benefícios. E eu vou dizer, todos os problemas de um homem vêm por ele não ter Deus como Pai. Todos os problemas daqueles que são cristãos verdadeiros vêm em que em algum momento isso não é real.
para eles. E se você não conhecer Deus assim, e se isso for contínuo, vai evidenciar de que você não é seu filho, e que aquela coisa de Jesus perder sua filiação para que você entrasse no lar, perder a sua casa para que você entrasse nela, fizesse parte dela, nunca foi real para você, então nunca moveu a sua alma, nunca constrangeu o seu coração. Então você vê Deus hematizado, né? Complexo. Ele não é Deus de desenho animado, ele não é só uma coisa. Você precisa conhecer Deus e de todas essas formas estar no mesmo nível e saber como responde a cada uma delas. Deus como amigo, Deus como amante, Deus como pai. E quando você faz isso, há evidência de que você realmente está vivo para Deus. Se Deus quiser, nós falaremos sobre isso mais vezes. Obrigado, Deus, por esta manhã.